estar lembrados do CDC 6600, o supercomputador do qual a gente falou recentemente. Ele foi o predecessor de toda a computação atual, isso porque ele era feito de silício, assim como os computadores modernos. Mas e antes dele? Antes dele, o grande ícone foi o ENIAC. O ENIAC pesava 30 toneladas e ocupava uma área de quase 200 metros quadrados. Ele era composto por 18 mil válvulas de vácuo. Dentro dele tinham dezenas de milhares de componentes elétricos e mais de 500 milhões de pontos de solda. Ele foi o primeiro computador a não sofrer atraso pelo acionamento de componentes mecânicos. A ideia inicial do ENIAC surgiu em 1942. Nessa época, os Estados Unidos estavam participando da Segunda Guerra Mundial e mantinham um time de matemáticos para fazer o cálculo das trajetórias balísticas. Esse time era formado por algo entre 80 e 100 mulheres que utilizavam cálculo diferencial integral para acertar a inclinação das armas. Com isso, o exército conseguia acertar com precisão alvos a 8, 10 milhas de distância sob qualquer condição climática. Essas mulheres eram chamadas de computadoras, ou seja, os computadores foram humanos antes de serem máquinas. O grande problema é que esses cálculos levavam em média 4 horas para ficarem prontos, daí a necessidade de se acelerar o processo. Pesando 30 toneladas, o ENIAC levou 3 anos para ser construído, sendo lançado apenas em 1946. Embora não tenha sido utilizado na guerra, ele mudou os parâmetros da computação. Instalado inicialmente na Universidade da Pensilvânia, ele era capaz de não mais do que 400 operações de ponto flutuante por segundo, menos do que um semáforo inteligente da nossa atualidade. E mesmo assim, ele era muito rápido. Ele era 1000 vezes mais rápido do que qualquer computador da sua época. Tendo operado por mais ou menos uma década, acredita-se que o ENIAC fez mais cálculos do que toda a humanidade junta até aquele período. E claro, manter uma máquina desse tamanho não pode ser simples. O ENIAC todos os dias sofria com a queima de uma ou duas válvulas e entre 18 mil era um trabalho enorme para a equipe técnica mantê-lo funcionando. Embora, depois de um tempo, eles desenvolveram uma técnica e conseguiam pôr o ENIAC para funcionar novamente em até 15 minutos. Não só isso, programar o ENIAC não era uma tarefa fácil. A cada novo propósito do computador, você precisava reconfigurar até 6.000 interruptores, além de reconectar centenas de cabos que interligavam as diferentes partes do computador. Apesar da complexidade de uso, o ENIAC provou que a computação digital de alta velocidade era possível, sendo um marco da nossa história e pavimentando o caminho para a eletrônica e a computação que viria a seguir. Diferentemente do ENIAC, os supercomputadores atuais são computadores de propósito geral. Eles são capazes de fazer cálculos de trajetória balística, química, física, biotecnologia, desde que você instale o software adequado para cada aplicação. Um exemplo disso é um supercomputador o qual nós estamos trabalhando na sua arquitetura neste exato momento. Esse computador será instalado em um grande centro aqui em São Paulo e fará cálculos para diversas disciplinas do conhecimento. É um supercomputador que tem nada mais, nada menos do que 2 trilhões de vezes a capacidade de cálculos do antigo e icônico ENIAC. Mas ele ocupa apenas 6 metros quadrados.